Em 2025, a preparação para o inesperado já não é opcional. Crises globais, clima imprevisível e instabilidade econômica tornam a preparação crucial para a sobrevivência. Mas há algo mais que precisa de saber. Não basta ter os recursos necessários. Deve garantir que mais ninguém saiba. Os tempos difíceis podem trazer à tona o melhor e o pior das pessoas. E aquilo que armazenou para proteger a sua família pode tornar-se alvo de outros. Neste vídeo, apresentamos os 10 artigos essenciais de sobrevivência que deve manter fechados à chave e fora do alcance dos seus vizinhos. Prepare-se para aprender como estes recursos podem salvar a sua vida, desde que os mantenha em segredo. Número 1. Walkie-talkies. Numa emergência, a comunicação pode ser a ferramenta mais valiosa que temos. Quando as redes móveis colapsam ou a eletricidade é cortada por completo, os walkie-talkies são a solução perfeita para nos mantermos conectados com os nossos entes queridos. Estes dispositivos funcionam independentemente das torres de telecomunicações e são incrivelmente fiáveis para distâncias curtas e médias. Quer seja para coordenar com familiares em diferentes pontos da casa ou para receber informações vitais da nossa vizinhança, os walkie-talkies são indispensáveis. Para além disso, oferecem uma grande vantagem em termos de discrição. Enquanto os telemóveis podem ser rastreados ou interceptados, os walkie-talkies permitem manter as nossas conversas privadas e seguras. No entanto, como qualquer ferramenta de alto valor, devem ser mantidos em segredo. Numa crise, aqueles que não estiverem preparados vão procurar formas de comunicar, e os nossos walkie-talkies podem tornar-se um alvo. Aprendamos a usá-los de forma eficiente, pratiquemos a mudança de frequências e certifiquemo-nos de os guardar num local seguro. Não subestimemos o poder de uma boa comunicação numa crise. Estes dispositivos podem fazer a diferença entre a incerteza e a organização. 2. Armas de fogo. Quando se trata de proteger a si e a sua família, as armas de fogo podem ser uma ferramenta eficaz, mas também são um assunto delicado. Ter uma arma não só lhe dá uma camada adicional de segurança, como também a possibilidade de caçar para obter alimentos em situações extremas. No entanto, a sua posse exige responsabilidade absoluta e um armazenamento adequado. Uma das maiores vantagens das armas de fogo é que podem dissuadir potenciais intrusos ou assaltantes. Numa crise, em que a segurança pode ser instável, ter uma ferramenta de defesa pode fazer a diferença. Mas também deve ter em conta que estas armas podem torná-lo num alvo se outras pessoas souberem que as têm. Por isso, é fundamental armazená-las de forma segura, num local inacessível para quem não está autorizado a utilizá-las. Só as pessoas de confiança devem saber da sua existência. Além disso, pratique regularmente para garantir um manuseamento responsável e eficaz. Lembre-se que possuir uma arma não é apenas um direito, mas uma responsabilidade. Usá-la com discrição e armazená-la corretamente pode ser a diferença entre proteger a sua casa ou enfrentar riscos desnecessários. 3. Sistema hidropônico para cultivo interior. Cultivar os seus próprios alimentos é uma das maiores formas de independência em tempos de crise. Os sistemas hidropônicos para cultivo interior são uma solução perfeita para garantir um fornecimento constante de vegetais frescos, mesmo quando os supermercados estão vazios ou as cadeias de abastecimento entraram em colapso. Este sistema utiliza a água enriquecida com nutrientes para cultivar plantas sem necessidade de solo, o que o torna ideal para espaços reduzidos e ambientes urbanos. Com ele, pode cultivar desde alfaces a tomates, garantindo uma fonte fiável de alimentos. O que torna os sistemas hidropônicos tão valiosos é a sua capacidade de funcionar mesmo em condições adversas. Não dependem do clima nem de terrenos férteis, o que significa que pode ter acesso à comida fresca durante todo o ano. No entanto,
Manter este sistema em segredo é fundamental. Num contexto de escassez, as pessoas farão o que for preciso para obter comida, e qualquer sinal de que tem um fornecimento constante poderá torná-lo num alvo. Mantenha o seu sistema num espaço privado, como uma cave ou um quarto fechado, e não se gabe das suas culturas. A autossuficiência é uma vantagem estratégica, mas apenas se a conseguir proteger adequadamente. 4. Estufas portáteis e combustível. Quando uma crise acontece e a eletricidade ou o gás deixam de estar disponíveis, a necessidade de cozinhar alimentos ou aquecer água torna-se um desafio enorme. É aqui que as estufas portáteis e o combustível se tornam ferramentas essenciais. Estas estufas são compactas, fáceis de usar e extremamente eficientes, o que as torna perfeitas para situações de emergência. Funcionam com combustíveis portáteis como gás butano ou propano, permitindo-lhe preparar refeições quentes mesmo nos momentos mais difíceis. São ideais tanto para uso doméstico como para exteriores, como em campismo ou evacuações. O combustível que as acompanha é igualmente importante. Ter uma reserva suficiente de cartuchos ou botijas garante que não enfrentará interrupções enquanto tenta alimentar a sua família. Mas, como qualquer recurso valioso, é fundamental mantê-las longe dos olhos dos seus vizinhos. Em tempos de crise, a possibilidade de cozinhar é um luxo que outros podem desejar, e saber que possui uma estufa portátil pode atrair atenção indesejada. Guarde tanto a estufa como o combustível em locais seguros e de difícil acesso. Além disso, considere distribuir as suas reservas em diferentes locais para reduzir riscos caso necessite de se mover rapidamente. Ter a capacidade de cozinhar não só lhe proporciona conforto, mas também uma grande vantagem estratégica em situações de emergência. 5. Facas e ferramentas multiuso. As facas e as ferramentas multiuso são essenciais para qualquer situação de sobrevivência. Estas ferramentas multifacetadas permitem-lhe realizar uma vasta gama de tarefas, desde cortar cordas e abrir latas a reparar objetos danificados. A sua versatilidade torna-as num dos recursos mais valiosos que pode ter numa crise. Por exemplo, as facas não são úteis apenas para a cozinha, mas também para trabalhos de madeira, agricultura e construção de abrigos. Por outro lado, as ferramentas multiuso compactas costumam incluir chaves de fendas, alicates, tesouras e mais, tudo num único dispositivo fácil de transportar. Ter acesso a estas ferramentas em momentos de necessidade pode poupar-lhe tempo e esforço e, em alguns casos, até salvar-lhe a vida. No entanto, como acontece com outros artigos desta lista, manter a sua existência em segredo é crucial. As ferramentas de qualidade são altamente valorizadas em situações de escassez, e demonstrar que possui um conjunto completo pode colocá-lo em risco. Certifique-se de que guarda as suas facas e ferramentas num local seguro, de preferência numa caixa fechada ou num armário resistente. Também é importante familiarizar-se com a sua utilização antes que surja uma emergência. Lembre-se de que, para além de estar preparado, deve ser estratégico com o que possui. Uma faca ou uma ferramenta multiuso nas mãos erradas pode tornar-se um problema, mas nas suas mãos é uma solução prática para quase todos os desafios. 6. Alimentos liofilizados de longa duração. Os alimentos liofilizados de longa duração são uma das opções mais práticas e eficientes para estar preparado em caso de emergência. Este tipo de alimentos é submetido a um processo de desidratação extrema por congelação, o que elimina quase toda a umidade sem afetar o seu valor nutricional. O resultado? Comida leve, compacta e que pode durar até 25 anos se armazenada corretamente. Este tipo de alimentos é amplamente utilizado por astronautas, aventureiros e especialistas em sobrevivência devido à sua durabilidade e facilidade de transporte. A grande vantagem dos alimentos liofilizados é que,
Além de serem leves, conservam o seu sabor e nutrientes. Com apenas adicionar água quente, pode desfrutar de uma refeição completa em questão de minutos, desde estofados e massa, até fruta e sobremesas. No entanto, numa crise, ter um estoque de alimentos deste tipo pode torná-lo num alvo se os outros descobrirem que tem uma reserva abundante. Por isso, guarde esta comida num local seguro, longe de olhares indiscretos. Também é aconselhável ir utilizando e repondo estes alimentos periodicamente para manter a sua frescura. Ter alimentos liofilizados não só garante que pode alimentar a sua família numa emergência, como também lhe dá a tranquilidade de estar preparado para qualquer eventualidade, mantendo este recurso estratégico discreto. 7. Rádio de manivela. Quando tudo o resto falha, a informação continua a ser um recurso vital. Um rádio de manivela é um dispositivo indispensável para qualquer kit de sobrevivência. Estes rádios não precisam de eletricidade nem de pilhas convencionais, visto que funcionam graças à energia gerada manualmente. Isto significa que, mesmo durante um apagão prolongado ou uma crise maior, poderá receber atualizações importantes sobre a meteorologia, as notícias e os alertas de emergência. Numa situação crítica, estar informado pode fazer a diferença entre tomar decisões acertadas ou ficar preso no caos. Além disso, muitos rádios de manivela modernos vêm equipados com funções adicionais como lanternas, portas USB para carregar dispositivos pequenos e até alarmes de emergência. No entanto, tal como acontece com todos os artigos desta lista, manter a sua existência em segredo é fundamental. Se outras pessoas souberem que têm acesso à informação num momento em que a maioria não tem, poderá tornar-se um alvo. Guarde o seu rádio num local seguro e aprenda a utilizar todas as suas funções antes de precisar dele. Pratique sintonizar frequências de emergência e familiarize-se com a sua manivela para que possa operar o dispositivo rapidamente. Informação é poder, e um rádio de manivela garante que esse poder está nas suas mãos, quando mais precisa. 8. Equipamento para fortificar a sua casa. A sua casa é o seu refúgio e, em tempos de crise, protegê-la deve ser uma prioridade. Fortificar a sua casa com fechaduras reforçadas, janelas com grades e portas resistentes pode dissuadir potenciais intrusos e garantir a segurança da sua família. Também pode considerar medidas mais avançadas, como instalar câmaras de segurança, alarmes ou até mesmo criar divisões seguras dentro da sua casa. No entanto, a chave para uma boa fortificação não é apenas a resistência, mas também a discrição. Se fizer com que a sua casa pareça uma fortaleza evidente, poderá atrair atenções indesejadas de pessoas desesperadas ou mal intencionadas. Faça as melhorias gradualmente e evite falar sobre elas com os seus vizinhos. Certifique-se de que todo o seu equipamento de segurança está corretamente instalado e que é verificado periodicamente para garantir a sua eficácia. Além disso, tenha um plano de evacuação caso a situação se torne insustentável. Fortificar a sua casa não lhe dá apenas tranquilidade, mas também lhe dá uma base sólida para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. 9. Equipamento de camuflagem. Em certas situações, passar despercebido é a melhor estratégia de sobrevivência. O equipamento de camuflagem, concebido para se misturar com o ambiente, pode ser inestimável em cenários onde precisa de se mover sem ser detectado. Desde roupa criada para se confundir com a natureza, até lonas que escondem provisões ou veículos, este tipo de equipamento permite-lhe manter um perfil baixo em situações críticas. Além disso, muitas peças de camuflagem modernas são equipadas com camadas térmicas que o protegem do frio e reduzem a sua assinatura térmica, tornando-o praticamente invisível a dispositivos de rastreio. Isto pode ser particularmente útil em áreas rurais ou florestais, onde a discrição é fundamental para evitar encontros perigosos. No entanto,
Como acontece com todos os itens desta lista, manter este equipamento em segredo é crucial. Numa emergência, qualquer vantagem tática pode tornar-se um motivo de conflito se outros souberem que a possui. Aprenda a usar o seu equipamento de camuflagem de forma eficaz e guarde-o num local seguro. Em momentos de crise, a capacidade de desaparecer pode ser a sua melhor defesa. 10. Lâmpadas solares dobráveis. As lâmpadas solares dobráveis são um artigo indispensável em qualquer plano de sobrevivência, pois proporcionam luz fiável sem depender de eletricidade ou pilhas tradicionais. Estas lâmpadas são concebidas com painéis solares integrados que captam a energia do sol durante o dia e armazenam-na numa bateria interna para uso noturno. Para além disso, o seu design dobrável torna-as extremamente compactas, leves e fáceis de transportar, o que as torna numa opção perfeita para situações de emergência, campismo ou mesmo cortes de energia prolongados. A vantagem principal destas lâmpadas é a sua autonomia. Não precisa de se preocupar em procurar pilhas ou carregar dispositivos, visto que a luz solar é a sua única fonte de energia. Adicionalmente, muitos modelos modernos são resistentes à água e possuem várias configurações de brilho, o que as torna versáteis para diferentes necessidades. Contudo, como qualquer recurso valioso, deve mantê-las fora da vista de outras pessoas. Numa crise, quando as fontes de luz escasseiam, ter uma lâmpada solar pode despertar inveja ou interesse indesejado. Certifique-se de que carrega as suas lâmpadas solares regularmente e guarda-as num local estratégico, onde possam receber luz solar sem chamar a atenção. Ter uma fonte de iluminação fiável não só facilita as suas atividades, como também reforça a sua preparação para qualquer eventualidade, enquanto mantém esta vantagem longe de olhares curiosos. Em tempos incertos, estar preparado não é apenas uma vantagem, é uma necessidade. Estes artigos podem não só fazer a diferença numa emergência, como também permitir-lhe agir com confiança e proteger a sua família. Lembre-se, a chave está na descrição e no planeamento. Qual o artigo que lhe pareceu mais útil ou qual adicionaria a esta lista? Deixe a sua opinião nos comentários. Vemo-nos no próximo vídeo. E lembre-se, preparação é poder.